Não é certo que um candidato, no seu próprio slide, seu próprio trabalho, ainda no tema, ele titubeia. Causas do absenteísmo e da rotatividade de funcionários e seu impacto na produtividade, na empresa, sociedade, Kibambi Filhos, Angola 2022. Fica mal. Que impressão é que a mesa terá? Agora, viva pessoal, bom dia. Daqui é o professor Abreu. Hoje vim para dar algumas dicas relacionadas à defesa, sobretudo no domínio do slide em PowerPoint. Eu apresentei um resumo aqui da estrutura do trabalho. E a minha sugestão para o slide é: leia somente dados numéricos. Treine o slide até dominá-lo. Por exemplo, o tema ele deve ser explicado ou deve ser exposto sem a necessidade de ser lido. Por exemplo, para o tema proposto, causas do absenteísmo e da rotatividade de funcionários e o seu impacto na produtividade, na empresa Sociedade Kibambi Filhos em 2022. Este é o tema que aparece no quadro. É o tema que eu estou a defender. A parte da problemática, até a metodologia, deve ser explicada sem haver necessidade de leitura constante no slide. Não é certo que um candidato, no seu próprio slide, seu próprio trabalho, ainda no tema, ele titubeia. Causas do absenteísmo e da rotatividade de funcionários e seu impacto na produtividade, na empresa, sociedade, Kibambi Filhos, Angola 2022. Fica mal. Que impressão é que a mesa terá? E a problemática, a pergunta de partida, as hipóteses ou ideias a defender, os objetivos específicos, a justificativa para a escolha do tema, a metodologia, toda esta parte do trabalho não precisa ser lida. Ali, o candidato já consegue consumir, do tempo concedido, uns 8 minutos, ou 9, talvez, ou ainda talvez 7 minutos. Os restantes minutos são concedidos aos resultados da pesquisa. Nos resultados da pesquisa, poderei sim ler dados quantitativos, homens 47% e mulheres 53%. Mas a interpretação deve ser explicada. A interpretação também não pode ser lida, Vamos supor que na pesquisa que proposte fazer, vamos supor que na pesquisa feita ou elaborada por si, os resultados para os funcionários inquiridos determinou que 47% dos que aceitaram ceder uma entrevista ou preencher o inquérito eram homens e 53% eram mulheres. Então podes fazer uma interpretação. Este dado mostra que a vasta maioria, ou seja, a maioria dos funcionários dispostos para nos ouvir eram do gênero feminino. Então, este dado deve ser lido. As conclusões também não precisam ser lidas. Poderás, é verdade, se haver dados quantitativos, dar
algumas olhadas no esboço, porque o slide é na realidade um esboço. Poderás dar algumas olhadas de leve e apresentar a maior parte da conclusão sem haver necessidade de leres o material no quadro. O mesmo acontece com as recomendações do estudo. Você elaborou o trabalho, conviveu com o trabalho durante 1 ano ou 6 meses, 8 meses ou mais, e conseguiste reunir algumas recomendações, talvez para estudos futuros ou para a empresa ou a escola em análise ou em estudo. Não há necessidade, então, de ler também as recomendações, porque são recomendações que você produziu, então você domina o conteúdo. Não há necessidade. Então, o que se apresenta no slide é, na realidade, para o público, né? Para o público acompanhar. É como se estivesses a expor, a apresentar uma aula, né? E o momento da apresentação do slide é aquele período, ou é aquela fase em que o docente explica a matéria. Temos a matéria no quadro, mas ele explica o que se passa, né? Naquele momento, você é um professor, então estás a apresentar o trabalho de pesquisa que foi elaborado por você aos seus colegas, ao magnífico corpo do jurado, a banca examinadora, aos seus amigos e às outras entidades que você convidou para presenciar a apresentação do seu trabalho. Então fica aqui a sugestão, em gesto de resumo. O slide não precisa ser lido. O tema foi construído pelo candidato. Então, ele deve ser apresentado sem haver a necessidade de ser lido. Por exemplo, para o tema, causas do absenteísmo e da rotatividade de funcionários e seu impacto sobre a produtividade na empresa Sociedade Kibambi e Filhos, sediada em Angola, no ano de 2002. Como viram, não houve necessidade de eu ver no slide para ler o tema, porque o tema meu foi organizado por mim, foi pensado por mim. Eu convivi com os funcionários da Sociedade Kibambi e Filhos. Eu conheço quais são os reais problemas, quais são as reais causas do absenteísmo e da rotatividade daqueles funcionários, porque durante o período de pesquisa fiz uma observação participativa em que pude viver e conviver com os problemas que eles enfrentam. E foram problemas que eu também enfrentei enquanto trabalhei na empresa ou enquanto trabalhei como pesquisador na empresa. Então, isto, ao expor, quando convivemos com um problema, quando nós realmente conhecemos o tema, nós fazemos uma apresentação com cabeça, tronco e membro, sem haver a necessidade de leitura constante, e também nós não titubeamos, nem pausamos em locais que não devíamos, porque temos domínio do conteúdo. Não é difícil descobrir quem não elaborou o seu trabalho, ou quem não teve tempo suficiente para preparar o seu trabalho. A apresentação do trabalho, ele deve refletir o que o candidato fez durante o tempo em que ficou a pesquisar o seu trabalho. Então fica aqui a dica. Muito obrigado. Daqui o professor Abreu Panzo. Falei quantos minutos? Não vi. Só que falar só 4. Daqui o professor Abreu Panzo. O vídeo ficou longo, mas parece que ficou a ideia. Vou resumir.